Olá pessoal, tudo bem? Professor Bartolomeu aqui de novo com vocês. E como nós tivemos na aula passada alguns conteúdos, alguns conhecimentos sobre a Primeira Guerra Mundial, eu vou fazer aqui só algumas considerações hoje para nós partirmos para aquilo que nós chamamos de consequência da Primeira Guerra Mundial. Então, primeiro, a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu entre os anos de 1914 a 1918. Isso foi deixado bem claro. Foi a primeira guerra total que aconteceu no século XX. Isso porque mobilizou muitos dos principais e mais ricos países do mundo a direcionarem todos os seus recursos para essa guerra. O saldo de imediato foi de 10 milhões de mortes. E isso foi provocado por uma série de coisas, uma série de transformações que estavam acontecendo no mundo, principalmente na Europa nessa época. Então vamos entender aqui o que foi as causas. Primeira coisa, o imperialismo. Isso porque o imperialismo foi uma espécie de momento histórico, digamos assim, que o mundo estava passando naquela época. Os países mais ricos buscavam colônias para poder extrair matéria-prima e vender os seus produtos industrializados. Então as disputas por colônia, principalmente na África e na Ásia, certo? O imperialismo foi esse momento de busca de colônias, de disputas por essas colônias, principalmente nos continentes africano e asiático. E nós vamos ter também os nacionalismos que estavam acontecendo naquela época. Então a França perdeu a guerra franco-prussiana lá em 1870, 1871 para a Alemanha. E por isso ela queria um revanchismo, ela queria retomar as suas posses e queria meio que fortalecer o seu ego de perdedora, no caso, no sentido de recuperar essa fama de que ela foi derrotada, de que ela foi humilhada. Então ela queria fazer a mesma coisa com a Alemanha. Além disso, nós vamos ter a época dos PANs, os pan-eslavismo, pan-africanismo, enfim, pan-germanismo, que é a disputa entre a Sérvia e a Áustria-Hungria pelo controle da Bósnia, que era uma terra de disputa, o desejo sérvio em formar a grande Sérvia, ou seja, o meu grande nacionalismo, e esses sérvios eles eram apoiados pela Rússia. E além disso, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de corrida armamentista, que eram as potências, as principais potências que estavam se armando, que queriam investir em produtos bélicos, metralhadoras, tanques, até aviões, nós vamos ver isso mais na frente. Então assim, estava tudo definido, certo? As nações estavam de um lado para o outro, tudo correndo, tudo se armando, tudo querendo sair na porrada umas com as outras. E nós vamos ter o estopim. Mas esse estopim ele vai ser deflagrado, vocês vão ver, mas depois das alianças. Então os países eles estavam se organizando. Olha, vamos fazer uma aliança? Se eu for atacado, tu me ajuda. Se tu for atacado, eu te ajudo. Aí se fazia as alianças entre os países para que eles não viessem a ser atacados e serem derrotados sozinhos. Então depois dessas corridas, dessas alianças aí, nós vamos ter o estopim da guerra, né, que vai ser o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando lá em Sarajevo, no dia 28 de 6 de 1914. E aí vai começar de fato o que foi a primeira guerra mundial. Então nós vamos ter, pessoal, depois que o arquiduque Francisco Ferdinando vai ser atacado, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial. Então assim, nós vamos ter duas alianças que vão lutar frente a frente, dividindo o mundo. Essas forças beligerantes, elas eram formadas pela Tríplice Aliança e pela Tríplice Entente. Então a Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pelo Império Otomano e a Itália, né? E a Tríplice Entente ela vai ser formada pelo Reino Unido, pela França, pela Rússia e pelos Estados Unidos. As consequências, como eu disse, serão 10 milhões de mortos, o fim da Belle Époque, né? Um momento de euforia da cultura, enfim, dos estilos, dos gostos de vida. A Alemanha vai ser derrotada, a Rússia, a Áustria-Húngara, o Império Otomano.
nós vamos ter a reformulação do mapa mundial, vamos ter o Tratado de Versalhes, que vai ser basicamente um assinado, uma culpabilidade da Alemanha naquela época. A Alemanha vai sair extremamente humilhada com esse Tratado de Versalhes, tendo que pagar uma série de dívidas, uma série de problemas que vai ser impulsionado, que vai ser obrigado dentro da Alemanha. Então, dito isso, nós vamos agora esmiuçar essas consequências, certo? Então, se liga no slide, pessoal. Pois bem, pessoal, agora, nesse momento, eu vou trazer aqui o slide, já para vocês tentarem aqui esmiuçar junto comigo o que foi, enfim, quais foram as consequências dessa Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá. Vocês observam aqui uma trincheira. Nessa trincheira, pessoal, nós temos aqui um soldado que está posicionado e vários soldados mortos. Esse era basicamente o cotidiano. Está faltando aqui ratos, que não tem como nós vermos aqui nessa imagem, e as pulgas. Mas a trincheira ela era uma espécie de defesa. Era um buraco no chão cavado pelos próprios soldados para poder, digamos assim, se proteger dos ataques dos seus inimigos. E nessas trincheiras eles passavam dias, meses e anos. Isso porque não adiantava, eles não iriam sair, subir e ficarem expostos aí ao perigo. Então eles ficavam bombardeando dali, ficavam se protegendo dali, mas para ficarem ali, eles se submetiam às condições que eram totalmente desagradáveis. A presença de ratos, pulgas, os cadáveres das pessoas que eram abatidas, que eram mortas, eles se decompunham ali, eles enterravam ali mesmo, porque eles não poderiam sair, eles não poderiam se expor. Então, esse era um dos cenários. Durante essa Primeira Guerra, pessoal, vão morrer de início 9 milhões de pessoas, mas o saldo dela vai ser de 10 milhões de pessoas. O número de feridos entre civis e militares ficou em cerca de 30 milhões, depois que passou a Primeira Guerra. Então, assim, nas cidades, através dessa foto, vocês podem observar aqui, ó, as pessoas mortas no meio da cidade e outras aqui, ó, era um horror. A Primeira Guerra Mundial ela veio mostrar o que nós tínhamos de pior na humanidade. Soldados feridos aqui de todo jeito, mutilados, muitos foram mutilados e morreram anos depois por conta disso, perderam seus empregos de origem. Foi uma carnificina total. Aqui nós podemos ver um cemitério destinado aos mortos da Primeira Guerra. Vocês observam aqui que não são poucos, não é? Mas vamos ver, pessoal, ainda o desenvolvimento de alguns armamentos, como por exemplo os tanques de guerra, eles foram desenvolvidos nessa época. Então, aqueles tanques que nós vemos hoje, ele teve seu início durante a Primeira Guerra Mundial. Antes disso, pessoal, o que predominava eram aqueles canhões, né, daquelas embarcações, aqueles navios piratas que a gente assistia, aqueles navios de guerra. E agora eles desenvolveram os famosos tanques de guerra, muito importante para aquela época. Reparem só aqui, pessoal, os armamentos. Essas pessoas aqui, elas são incumbidas de fazerem o disparo, de armar, enfim, de manusearem esse tipo de armamento. Os carros também foram desenvolvidos nessa época. Devemos lembrar, pessoal, que nós estamos falando de 1914, viu? Então, assim, os recursos tecnológicos eles eram limitados e para essa guerra eles foram bem desenvolvidos. Olha só aí esses tanques. Os aviões. Lembrar que o avião ele foi inventado por Santos Dumont, que foi um brasileiro, mas ele foi aperfeiçoado ali por outros países. Eles foram muito utilizados nessas guerras. Antes, as guerras elas eram feitas de forma terrestre, vocês sabem, com espadas, corpo a corpo. E agora, nessa época que nós estamos trabalhando, século XX, elas são
em longa distância, nas trincheiras, utilizando aviões, canhões, armas com calibres maiores. Tudo isso meio que favoreceu essa guerra. Por isso que o índice de mortos eles foram gigantescos. Então, no final da guerra nós vamos ter o fortalecimento dos Estados Unidos, que vai entrar em cena como o país mais rico do mundo, superando a Inglaterra. Isso por conta da política, do cenário político e das questões militares. O grande, digamos assim, país vencedor dessa guerra, mesmo tendo entrado só em 1918, vai ser os Estados Unidos, porque eles definirão o rumo dessa guerra. Então os americanos vão sair, ó, pessoal, as propagandas deles, eles sairão como os países vencedores. E aí criar-se-á a famosa Liga das Nações, que seria o embrião do que nós conhecemos hoje como a ONU, a Organização das Nações Unidas. O objetivo dessa liga era garantir a paz mundial. Só que depois de um tempo, os Estados Unidos eles vão sair dessa liga e depois ela não vai ter tanta força assim para determinar, para gerenciar essa política internacional. Ela vai ser desfeita. Aí o slogan, o símbolo da Liga das Nações. As reuniões, uma foto das reuniões que aconteciam naquela época. E vai ter a famosa assinatura do Tratado de Versalhes, que foi aquele que eu disse a vocês que veio ferrar, digamos assim, com a Alemanha. A Alemanha vai assinar o Tratado de Versalhes, vai sair extremamente humilhada desse tratado, e essa humilhação ela vai ser uma espécie de gasolina para a formação do nazismo na Alemanha, a ascensão de Adolf Hitler, e segundo o historiador Erich Hobsbawm, vai ser uma espécie de continuação da guerra, fazendo com que eclodisse a famosa Segunda Guerra Mundial. O historiador Erich Hobsbawm diz que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial elas são uma só, né? Apenas uma guerra que teve um pequeno intervalo. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: no final da Primeira Guerra, a Alemanha vai ser responsabilizada quase que exclusivamente. E nisso, ela vai ser obrigada a assinar esse tratado, cedendo os seus navios, limitando a sua produção bélica, ou seja, seus armamentos, limitando o seu exército para 100 mil homens e obrigado a pagar uma indenização gigantesca aos países vencedores, principalmente a França, que queria sua revanche. Então, esse cenário ele vai ajudar a Alemanha a construir o nazismo, a ascensão de Adolf Hitler e o Terceiro Reich, que vocês vão aprender mais na frente. Então, repara aí, pessoal, a assinatura do Tratado de Versalhes. Esse livro com assinatura, uma fonte histórica muito importante para entendermos aquela época. O tratado foi assinado no dia 28 de julho de 1919, onde, como eu disse, a Alemanha vai assumir toda a responsabilidade da guerra. Vai gerar uma crise gigantesca naquele país, causando a falência de várias empresas, os gastos militares, enfim, a Alemanha vai ficar quebrada literalmente. E aí vai fortalecer o desenvolvimento da industrialização brasileira, porque durante a Primeira Guerra nós vendemos muita coisa. Os anos de 1914 e 18 eram a época da venda gigantesca de café, de matéria-prima. O algodão foi muito vendido aqui do Brasil para lá. O látex, que fazia-se a borracha, enfim. Tudo isso vai favorecer, vai ajudar no desenvolvimento da industrialização brasileira. E como eu disse, o surgimento do revanchismo da Alemanha, que vai impulsionar aquele país. Então, pessoal, esse foi mais um capítulo daquilo que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial, né? O final da Primeira Guerra Mundial e as suas consequências. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui os conhecimentos, embora rápido, né? Só para tentar resumir, só para tentar trazer aí uma reapresentação. E que vocês façam a atividade que está aí abaixo no nosso link. E qualquer coisa podem entrar em contato comigo, certo? Fortes abraços e até breve. Tchau, tchau.